Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Pontes invisíveis conectam continentes através da arte. Do Oriente Médio ao Nordeste brasileiro, existe um universo de cores e lembranças que ganham vida nas telas do artista plástico recifense Efraim Ruschansky. Radicado em Israel há quase 6 décadas, ele está de volta à sua terra natal para inaugurar a exposição Luzes de Tel Aviv, Cores do Recife, 32 telas sob curadoria de Jacques Ribbenboim, em cartaz na Terra Brasilis. Suas obras dialogam entre as lembranças da infância no bairro da Madalena, no Recife, Pernambuco, e as paisagens da cidade israelense de Tel Aviv. Bom lembrar que no auge de seus 75 anos, Efraim não mede esforços para cumprir uma caprichada agenda de compromissos. Em agosto participa de uma exposição de artistas israelenses em Berlim e em seguida de uma mostra em Budapeste, na Hungria. Efraim Ruschansky, obrigadíssima por aceitar o convite para participar do podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Grande prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Efraim? Tudo bem, a recíproca é verdadeira, o prazer é meu de poder participar do podcast que vocês mantêm sobre cultura e artes aqui no outro lado do mundo. Bom, Efraim, você assina a exposição Luzes de Israel, Cores do Recife, em cartaz na Galeria Terra Brasilis, em Casa Forte, curadoria do Jacques Ribbenboim. Então são trabalhos recentes teus, memórias afetivas do bairro da Madalena, onde você viveu, paisagens de Israel, não é? Com cenas urbanas, até a realidade política de Tel Aviv. Eu gostaria que você contasse pra gente sobre essa ideia para a exposição. A ideia surgiu, a princípio, a ideia era de fazer uma exposição de pares, ou seja, quadros que se completavam um ao outro, mas no final de contas, como parte das telas escolhidas já não estavam mais nas minhas mãos, simplesmente outras telas e mudamos o nome para Luzes de Israel e Cores do Recife. A ideia básica da exposição é retratar todo o trabalho que eu fiz nos últimos anos, especialmente desde a corona até os dias de hoje, quando em Israel nós vivemos uma realidade que foi bastante traumática, de 3 anos de guerra, coisa que nunca havia acontecido até então. Não que não haviam guerras, porém eram guerras curtas e as decisões eram bem rápidas. Dessa vez a coisa se prolongou para mais do que era o esperado e dentro disso nós temos toda a complexidade política existente em Israel. Então eu tentei retratar, principalmente nos quadros onde eu vivia no bairro eu vivia a realidade no bairro de Florentino, no centro de Tel Aviv, com slogans que estavam escritos nas paredes. Então esses slogans contra o governo e coisas assim foram expostos dentro da pintura. E para essa exposição, quais foram os materiais que você escolheu? Essa escolha técnica do suporte ajuda a traduzir a solidez de Israel, a fluidez em Pernambuco? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida que as telas eu tento retratar a realidade de Israel, e a parte de Pernambuco, a parte do Recife, são mais a parte de memórias. Ou seja, quando eu tenho as memórias que eu tenho da minha juventude no bairro do Recife, onde meu avô me levava para tomar maltado com bolo inglês. Temos de bonde
naquela época, e eu ainda me lembro, as mocinhas que estavam lá na zona do Recife, com os marinheiros internacionais que rodavam por lá, e isso daí é parte da minha memória do Recife. Dos quadros se chama Quem Me Quer, e também, outra vez, na descida, se não me engano, na descida da Ponte Princesa Isabel, ficavam todas aquelas mocinhas que ainda não decidiram o que é que vão ser na vida, e ainda vinham com a roupa escolar ou vinham com a farda de algum trabalho que elas tinham para uma complementação salarial. Isso é parte, vamos dizer, que me ficou bem gravado e aparece nessa exposição. Quanto a Israel, eu coloquei muitos quadros que são a parte interior do meu ateliê, com a janela, ou seja, o interior onde eu vivia, com a expressão de ver do lado de fora a paisagem. Algumas das paisagens, em vez de retratar a paisagem como ela é realmente, eu simplesmente coloquei uma paisagem imaginária, e podia ser o que eu me lembro de uma praia ou de memórias do Rio de Janeiro com a Baía de Guanabara e assim por diante. Efraim, você teria como nos explicar a respeito da luz e das cores do Recife com relação à luminosidade de Israel no seu processo criativo? Sim, o nome não foi aleatório, não foi à toa que eu escolhi a questão das cores, porque eu acho que o colorido, mesmo quando é um colorido branco e cinza, vem retratar alguma coisa muito mais interior do que simplesmente um colorido simpático, um colorido que retrata a realidade subjetiva de que existe dentro da cidade. Ou seja, as casas, principalmente na região onde eu tenho o meu estúdio, que é o bairro mais antigo de Tel Aviv e que agora está passando um processo de reforma tremendo, eu buscava não as casas novas, as casas bonitas, e sim exatamente aquelas casas onde Tel Aviv viveu o início da cidade. Ao todo, nós falamos que Tel Aviv é uma cidade de 110 anos. Até 110 anos atrás não existia a cidade de Tel Aviv, enquanto aqui no Recife eu me lembro simplesmente dos casarões imensos que haviam, e o colorido aqui é um colorido diferente. Em Israel, muito poucas cores. Tel Aviv é também chamada a cidade branca. A cor que reflete nela é sempre o branco, mas muitas vezes eu resolvi transformar esse branco em cores vivas, em cores fortes, em cores escuras, exatamente para mostrar que eu posso retratar uma realidade com a minha alma, ou seja, com o meu interior é o que vai mostrar a realidade. Eu nunca busquei, tanto nas pinturas que eu fiz em Tel Aviv ou nas pinturas que eu fiz há 50 anos atrás aqui no Brasil, nunca busquei retratar uma realidade, e sim retratar a realidade subjetiva, de como eu vejo as coisas. Bom, mas Efraim, suas referências agora, né? Eu gostaria que você me corrigisse se tiver algum equívoco. O Modigliani, o Segal, o Matisse, João Câmara também, não sei. Como você equilibra essas influências? Você não citou, talvez, quem mais influenciou... Já sei. O Ferlelotti. Não, quem mais influenciou a minha arte, ou seja, o pintor que eu mais sou apaixonado por ele, chama-se Egon Schiele. Não sabia. Agora, quando você falou aqui do João Câmara, ficou bem fundo no coração, porque eu decidi que eu queria ser pintor, eu queria ser artista, eu queria retratar a realidade como eu vejo, exatamente depois que eu fui numa exposição de João Câmara, e fiquei tão impressionado, tão encantado. Estou falando num Recife, praticamente existiam galerias de arte, onde os artistas eram muito poucos aqui no Recife. João Câmara foi a exposição que eu disse, eu também quero ser como ele, eu quero chegar lá. É claro que o caminho que ele tomou, o que ele retrata é bem diferente. Quanto a Modigliani, quanto a Matisse, todos os grandes, nem de perto eu tento me comparar a algum ou chegar a algum, mas não tem dúvida
cada um deles, cada um dos nomes citados aqui, tocaram em algum ponto, em alguma matéria que eu resolvi trabalhar sobre a influência deles. Agora, olhando para os seus trabalhos do início da carreira, em comparação com as telas atuais, qual foi a maior transformação técnica que o seu olhar desenvolveu morando em Tel Aviv, Efraim? Desde a minha primeira tela até o dia de hoje, nunca usei nenhuma outra técnica que não fosse pintura a óleo. O que se modificou foi a base. Enquanto em Israel praticamente 100% das minhas telas são sobre canvas, no Brasil eu usava muito pintar sobre madeira, pintar sobre outros materiais, e aqui também eu usava um pouco de colagem. Eu gostava de fazer uma mistura técnica usando folhas de livros antigos, principalmente livros em hebraico, como eu encontrei alguns livros aqui na casa da minha avó. Eu usei esses livros como parte das minhas telas, e por um acaso, pelo menos 3 desses trabalhos, pessoas me mandaram agora as fotografias, e eu fiquei realmente também bem emocionado, e que a temática continua a mesma temática. 50 anos atrás, quase todo o meu trabalho era em torno da mulher, o feminino, e hoje em dia também o meu trabalho é em torno do corpo feminino. Naquela época todos eram nus, agora não. Agora tenho trabalho em que eu coloco alguma roupa, e quando eu coloco a roupa, não é como roupa para esconder alguma coisa, e sim para salientar todo o resto. A roupa ela serve como elemento também decorativo dentro da estrutura do quadro. Efraim, você também é um escritor, e no seu livro Palco da História, você reconstrói o mundo de Jesus e suas conexões com o judaísmo do primeiro século. Eu gostaria de saber, como pesquisador e artista, você tenta recriar, de alguma forma, ambientes daquela época? Isso chega a te influenciar ou não? Não. Eu acredito que há uma separação total entre o que eu escrevo. Tem alguns livros que tratam do assunto do cristianismo e judaísmo. Talvez o primeiro dos livros foi o Palco da História, as raízes judaicas do cristianismo. Sim. Bastei também leitura interpretada do livro de Gênesis, leitura interpretada do Evangelho de Mateus, leitura interpretada do livro de Deuteronômio. Eu escolhi esses livros dentro da literatura bíblica pela razão de que esses são os livros que mais vão influenciar a teologia cristã, que foi o assunto que eu me dediquei e me especializei nos últimos anos, depois que eu saí da parte de arqueologia, que durante também cerca de 15 anos eu fui dono de uma galeria, um antiquário de arqueologia em Tel Aviv. Isso, achei incrível isso. Agora, além desses livros, que são os livros de história e teologia, eu também tenho 2 livros que retratam uma catarse da minha catarse existencial. Isso, eu iria te perguntar sobre o equilibrista, não é isso? O equilibrista, eu retrato a minha vida e retrato os personagens familiares que me foram interessantes, e também, principalmente, as mulheres que me influenciaram na minha vida. Desde de Laura, que trabalhava na casa da minha avó quando eu tinha 7 anos de idade, até mulheres da minha fase, da minha vida adulta. Tornou muito encontrar. Chegou o dia da vernissage, veio uma mulher muito elegante. Ela me diz: eu gostaria de receber um autógrafo. E eu não entendi como autógrafo numa vernissage de pintura. Aí ela tirou o livro Equilibrista. Quando ela deu o nome dela, eu olhei, uau, era ela, de 52 anos atrás. Olha, que maravilha, hein? Muito Quanta bom. Maravilha. Mas você tem uma frase nesse livro muito interessante. Você diz que conseguiu chegar onde chegou
sem nunca ter despencado nos abismos da vida, apesar de um ou outro tombo. E isso é de uma dignidade, um empenho vital muito forte, não é, Efraim? Fala um pouco sobre essa tua determinação. Conta pra gente. Eu acho que essa frase retrata também, de certa forma, o título que eu dei para a exposição sobre Recife e Tel Aviv. Ou seja, eu saí do Recife aos 18 anos e meio, 19 anos de idade, e fui para um lugar completamente diferente, uma cultura completamente distinta, e eu sempre vivi esses dois mundos. Quer dizer, eu nunca, mesmo sendo um imigrante e indo para o outro lado do mundo, Recife sempre esteve presente em cada momento da minha vida, seja na comida que eu como em casa, na música que nós escutamos, tudo. Não sei se eu diria Brasil, porque eu acabo de voltar do Amazonas e chego lá e não me sinto identificado com absolutamente nada. Eu comi tapioca em Manaus, mas a tapioca do Recife ela é diferente. Todas as coisas que eu chego aqui é como se tocasse no âmago da alma de uma forma incrível. Ou seja, Recife é um dos pesos que eu tenho, a vara que eu tenho, que eu sustento para ser o equilibrista. Num lado está Israel com tudo o que aconteceu comigo e se passou comigo nos últimos 52 anos, e o que aconteceu aqui no Recife, que foi onde eu me formei, não uma formatura formal, mas formei o caráter, formei os meus gostos, formei todo o meu humor. Tudo eu acho que é resultado de ter nascido aqui no Recife. Agora, Efraim, me mata uma curiosidade. Que conselho o Efraim hoje, o artista maduro de hoje, daria para o jovem que saiu daqui rumo a Israel há décadas? Com censura ou sem censura, essa pergunta? É melhor com censura. Um pouco de ser, vamos dizer assim, uma certa elegância. Eu diria o seguinte, que eu acho que tudo que eu vivi, eu não abriria mão de praticamente nada. Mas é óbvio que existem coisas que eu teria feito distinto, teria feito diferente, porém, cada fase da minha vida contribuiu para o que eu sou hoje. E o que eu sou hoje, vamos dizer, eu estou tão satisfeito que minha mãe sempre dizia: Efraim, o melhor negócio do mundo é comprar você pelo preço que você vale e vender você pelo preço que você acha que você vale. É o maior lucro que alguém pode ter. E isso é resultado de todas as experiências que eu tive, de ser dono de galeria de arte, de antiquário, de ter trabalhado em educação, ter sido guia de turismo. Tudo que eu fiz, eu acho que essa mistura de tudo se reflete no meu trabalho hoje em dia como artista plástico. Perfeito. Agora, morando há décadas em Israel, qual o seu olhar sobre o Brasil e o Nordeste? Mudou com o tempo? Eu fiquei um pouco, não sei, não quero usar a palavra decepcionado, quando eu vi o centro da cidade do Recife. O lugar onde eu vivia era Praça Marcial Pinheiro. Eu fui no bairro da Madalena, mas eu fui no Caizé Mariano. Lugares que eu andava por lá e era parte do meu dia a dia, e de repente eu vejo que está um caos total e completo. Por outro lado, fui em Casa Forte. Uau, que lindo que está Casa Forte, que linda que estão as casas, ruas, tudo bem mais, talvez bem melhor do que eu me lembrava de 50 anos atrás. Espero, sinceramente, que façam com toda essa área da Rua da Imperatriz, Rua Nova, as pontes, tudo isso, peguem e reconstruam, porque isso é uma verdadeira pérola arquitetônica, histórica. Deixar as coisas desabarem como desabaram me deixou sem dúvida um pouco triste. Efraim, eu posso falar Efraim? Aqui no Brasil me chamam de Efraim. Em hebraico é Efraim. Pois é, mas no português brasileiro é Efraim. Efraim, tá. Pode ser ou não? Eu disse, pois não, eu respondo, não tem problema. Você reconhece que é você, tá bom. Com
É com esse que estão me chamando. Não, porque senão eu vou corrigir tudo, eu vou falar Efraim. Não. Pode falar Efraim, não tem problema. O Efraim, é possível traçar paralelos entre a cena artística de Israel e a atual das artes visuais aqui em Pernambuco? Israel, principalmente Tel Aviv, porque quando a gente fala Israel, é como a gente falar Brasil, é uma coisa bem abstrata. Recife, nós estamos falando de uma coisa concreta. Vamos ver, o número de galerias de arte que tem em Tel Aviv é simplesmente incrível. O número de centros culturais, de centros musicais, toda a vida cultural de Tel Aviv. Inclusive, eu fiquei surpreso que eu queria escutar música brasileira em algum lugar aqui no Recife e hoje não tem nada. Em Tel Aviv, música brasileira praticamente não existe um dia em que você não possa ir para lugares diferentes e escutar bons músicos brasileiros tocando lá. São músicos, em geral, músicos brasileiros que encontraram algum amor da vida deles em Israel e resolveram ficar por lá. Que maravilha! Inclusive, eu tenho um amigo chamado Fernando Seixas, primo do Raul Seixas, que já vive em Israel há 35 anos, compositor e cantor, tem uma banda. O filho dele já está dando continuidade à música brasileira e o filho já é nascido em Israel e continua a viver também a música e a cultura brasileira. Que maravilha, não é, Efraim? Que coisa incrível, muito bom. Agora, e a recepção do público recifense com relação a essa mistura de culturas? Há uma boa aceitação ou falta de entendimento? Eu fiquei contente, fiquei satisfeito com a vernissage. Espero, em 2027, voltar outra vez aqui com uma exposição bem maior. Essa exposição tinha cerca de 32 telas, eu pretendo fazer uma exposição bem maior. Já estou tentando organizar essa exposição para 2027. Fora participar da vida artística em Tel Aviv, de lá também nós temos uma projeção muito grande para outros lugares. Por exemplo, agora em agosto, 13 de agosto, eu participo de uma coletiva de pintores israelenses em Berlim. Em outubro, outro grupo de pintores israelenses que vão expor na Hungria, em Budapeste. Quer dizer, e lá você tem um movimento grande. Talvez o fato de Israel ser tão pequeno, ao todo Israel é do tamanho de Sergipe, a única forma que a gente tem é bem fácil você sair de lá e chegar em qualquer lugar da Europa. Maravilha! Bom, Efraim, as pessoas te encontram em que endereços digitais? Eu sou a pessoa mais antitecnológica que existe. Não tenho Facebook. Eu tenho um Facebook que não é meu. Alguém coordena esse Facebook, não é meu. Se alguém encontrar, é com minha foto, com tudo. Não tenho nada a ver com o Facebook, não tenho nada do digital, apesar de que os filhos, toda hora, eles pressionam papai, você tem que criar plataforma, você tem que criar aplicativo, você tem que criar 1001 coisas. Eu ainda sou o old fashion. Eu não sei trabalhar com digital. Inclusive os livros, todos os meus livros são impressos. Agora, o que tudo indica, um deles, meu filho colocou, um ou dois dos meus livros colocou na Amazon. No Amazon. Ele disse, papai, quem não está no Amazon não existe. Exatamente. Mas, eu ainda sou daquele que gosta de dar o autógrafo, gosta de conversar com quem comprou o quadro ou quem comprou o livro. Eu acho que nessa fase da vida já não dá mais para fazerem grandes modificações. Não, mas você pode ter as duas formas, Efraim. Você pode ter, não é? O livro no digital, você pode ter, não é? Você continua a dar seus autógrafos, o livro físico, e assim vamos. É melhor. Não tenho dúvida que todos aqueles que, os filhos principalmente, que pressionam para eu entrar no mundo digital, eu digo que vocês querem, vocês organizem, vocês façam. Eu não sei fazer, eu não tenho nenhuma ligação. Sim. Até para ligar uma televisão, hoje em dia, eu tenho dificuldade. Quando eu estava aqui no Recife, você tinha o canal 2 e o canal 1, apertava o botão 1 ou 2 e saía o canal. Tem uma televisão aqui em casa que eu ainda não liguei ela, ainda não liguei a televisão, porque simplesmente você tem que fazer umas 6
6, 8, apertar 6, 8 coisas até que você chega e tem o canal que você quer ou ver o que você quer ver. Em vez de ver os jogos de futebol aqui em casa, eu ia para um restaurante e via o jogo lá, porque simplesmente não encontrei a forma de ligar a televisão. Sim. Isso é parte, tá entendendo, do caráter. Até 4 anos atrás, 5 anos atrás, o meu telefone era um Nokia. Opa. Aquele Nokia que... Aí meu filho falou assim, papai, todo mundo que olha você com esse Nokia vai achar que você é traficante de droga. Ninguém usa mais esse telefone. Aí pega mal, né? Aí você resolveu trocar. Aí eu resolvi trocar. Eles queriam me dar um telefone sofisticado. Peguei um Ling, um chinês baratinho. Com ele eu já estou há cerca de 5 anos. Enquanto os filhos já trocaram 3, 4 vezes de telefone. Como nunca fui tão fiel na minha vida, é o mesmo telefone. Nunca troquei. Efraim ou Efraim Ruchansky, tá bom, Efraim? O que você achou? Tá, excelente. Adorei o papo, obrigadíssima, parabéns pela tua arte, teu talento, tua garra, muito sucesso sempre para você. Bom, o agradecimento é meu de você ter me dado a oportunidade de estar no teu podcast e esperando o ano que vem nos encontrarmos outra vez. Shalom. Shalom, shalom. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana, bem mais. Espero vocês. Até!